Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e neste vídeo eu quero conversar sobre multiplexadores e demultiplexadores. Multiplexador ou simplesmente MUX é um dispositivo lógico combinacional, ou seja, a sua saída é sempre uma combinação de suas entradas apenas. Não há uma máquina de estados internamente, como é o caso dos circuitos sequenciais. Esse dispositivo permite que informações digitais de diversas fontes sejam encaminhadas para uma única linha de saída. Um MUX básico tem várias linhas de entrada de dados e uma única linha de saída de dados. Multiplexadores também são conhecidos como seletores de dados, porque possuem várias entradas de seleção de dados, alterando os valores das entradas de seleção S0 e S1, o conteúdo de uma das entradas digitais deve aparecer na saída Y. Por exemplo, se S0 for 0 e S1 for 1, S0 barrado vai ser 1, portanto, essa linha aqui vai receber 1. Por outro lado, S1 sendo 1, esse caminho aqui vai estar com o valor 1, fazendo com que essa porta AND se torne transparente com a entrada D2, e esse caminho permite com que o valor de D2 apareça em Y. Somente uma das portas AND vai estar habilitada em cada momento. Um demultiplexador ou simplesmente demux basicamente inverte a função da multiplexação. O demux recebe informações digitais pela entrada de dados e distribui essas informações pelas diversas linhas de saída. Um demux também é conhecido como distribuidor de dados. As duas linhas de seleção de dados S0 e S1 habilitam uma porta de cada vez, e os dados que aparecem na linha de entrada de dados passam através da porta selecionada para a linha de saída de dados associados. Por exemplo, suponha que S0 assuma o valor 1 e S1 assuma o valor 0. Isso faz com que essa linha seja habilitada com 1 e essa outra linha seja habilitada com 1 também. Isso faz com que essa entrada de dados, passando por essa porta AND, apareça na saída D1. Decodificadores também podem ser usados como demultiplexadores, como vamos ver num outro vídeo. Multiplexação e demultiplexação são usadas não apenas no projeto de circuitos integrados, mas também na transmissão de informações em longas distâncias. No intervalo de tempo Δ1, essa chave fecha de forma a permitir que os dados do interlocutor A sejam transmitidos para o receptor D. No intervalo de tempo Δ2, o interlocutor B tem seus dados transmitidos pelo mesmo canal para o receptor E no intervalo de tempo Δ3, o interlocutor C tem seus dados transmitidos para o receptor F. Dessa forma, é possível que três interlocutores falem simultaneamente e utilizem o mesmo canal de transmissão, como ilustrado nesta transparência.
Com a multiplexação, é possível transmitir múltiplas ligações telefônicas simultâneas pelo mesmo canal, otimizando o recurso do canal de transmissão. Funcionalmente, um MUX pode ser representado pela operação de uma chave eletrônica que conecta sequencialmente cada uma das linhas de entrada à linha de saída. O demultiplexador também pode ser usado em comunicação com dispositivos periféricos, como ilustra essa figura. Neste caso, o DMUX está sendo usado para conectar uma única fonte a múltiplos destinos, que são selecionados de acordo com os valores das entradas B e A. Em muitas situações, é mais econômico instalar uma única linha do que várias linhas paralelas, quando distâncias significativas entre fonte e destino estão envolvidas. Multiplexadores e demultiplexadores são também usados na implementação de tabelas verdade. Um multiplexador de N entradas de seleção de dados pode ser muito útil para implementar uma tabela verdade de N entradas e uma única saída, ou seja, o multiplexador vai ser muito útil quando o circuito em questão tiver uma única saída. Neste exemplo, temos uma tabela verdade com duas entradas B e A, cujos valores vão ser colocados em S0 e S1. Os valores da coluna de saída vão ser colocados nas entradas de dados do multiplexador. Por exemplo, se o valor de S0 e S1 for 1 e 1, isso significa que este caminho aqui vai estar habilitado com o valor 1, este outro caminho aqui também vai estar habilitado com o valor 1. Isso significa que essa entrada de dado, ou seja, esses 5 volts, devem aparecer na saída Y. Suponha o seguinte problema: implemente a função lógica da tabela verdade ao lado usando um seletor multiplexador de dados de 8 entradas e compare esse método com uma implementação que usa portas lógicas discretas. Para usar um multiplexador, basta pegar a expressão booleana da tabela, sem simplificar. Olhando essa tabela, nós vemos que a saída Y só vai ser 1 nas posições 1, 3, 5 e 6, como está demonstrado nessa expressão booleana. Então, nas posições 1, 3, 5 e 6, nós colocamos o valor 1 lógico, ou seja, 5 volts. Nas outras posições, nós colocamos o valor lógico 0. E as entradas A2, A1 e A0 são colocadas nas entradas de seleção, como mostrado aqui, de tal forma que quando as seleções forem, por exemplo, 1, 0, 1, a saída em Y vai ser 1. A implementação dessa mesma função booleanas com portas lógicas exigiria 4 portas AND, 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas portas AND com 3 entradas, uma porta OR para representar essa operação OU do sinal mais, de 4 entradas, e 3 inversores para conseguir o valor de A0 barrado, A1 barrado e A2 barrado.
Nós vamos ver em sistemas digitais que para algumas aplicações como FPGAs, a opção do MUX é mais flexível que a opção com portas lógicas, porque basta eu entrar os valores de entrada do MUX para que uma nova função booleana seja implementada facilmente. Suponha que um projeto sobre aquecedor de água esteja terminado e entregue, mas o cliente inesperadamente decide que é preciso acrescentar um alarme sonoro para sinalizar um possível mau funcionamento do sensor de 95 graus. Essa alteração inesperada no projeto pode ser contornada com o multiplexador 74LS151. Nas entradas A, B e C do multiplexador, nós ligamos os sensores T97, T95 e N. E nas posições 1 e 5, correspondentes às entradas D1 e D5 do multiplexador, nós colocamos o valor lógico 1 ou o VCC. Nas demais posições, colocamos 0. Quando, por exemplo, os sensores enviarem os valores 1, 0 e 1 nas entradas A, B e C, essa porta lógica AND vai estar habilitada e o valor 1 lógico deve aparecer aqui na saída do multiplexador. Com essa solução, nós temos uma forma rápida e eficiente de acrescentar a saída adicional do alarme sonoro. Dependendo do tipo de alarme sonoro, ele só vai soar se na sua entrada for colocada uma onda senoidal ou quadrada, conforme ilustrado nesse diagrama esquemático. Nessa transparência, a mesma solução do problema é apresentada, porém usando o símbolo lógico do multiplexador 74LS151. Nessa representação, fica mais evidente como que a solução de implementação de uma tabela lógica usando um multiplexador utiliza apenas a expressão booleana da tabela, sem simplificar, ou seja, basta observar as posições em que a saída é 1 e colocar o VCC na entrada do multiplexador. Nas outras posições colocamos zeros e as entradas correspondentes às variáveis booleanas colocamos na entrada de seleção do MUX. Uma alternativa mais simples ainda para que o alarme sonoro soe seria colocar essa onda quadrada aqui no lugar do VCC, como ilustra a seguinte transparência. Nessa solução, as entradas 1 e 5 vão se propagar para a saída na forma de uma onda quadrada. Se uma tabela verdade tiver 16 saídas, ela poderia ser implementada com 2 multiplexadores de 8 entradas de dados, ou seja, o primeiro multiplexador ficaria responsável pelos dados de D0 até D7 e o segundo multiplexador ficaria responsável pelos dados D8 até D15, sendo que a entrada de endereços mais significativa, no nosso caso essa coluna A, ficaria ligada no enable dos circuitos integrados, como se mostra nessa solução. Nesse caso, temos 2 multiplexadores. As entradas S0, S1 e S2 são comuns aos 2 multiplexadores. A entrada S3 é que vai decidir qual dos 2 multiplexadores vai estar ativo em determinado momento.
Geralmente, o enable é uma entrada ativa em nível 0. Portanto, quando S3 for 0, o multiplexador da esquerda estaria ativo e o multiplexador da direita estaria inativo. O multiplexador da esquerda avalia as suas entradas e produz uma saída válida. Quando S3 assumir o valor 1, o multiplexador da direita vai avaliar as suas entradas e produzir uma saída válida. A expressão booleana de nossa tabela verdade com 16 saídas é essa mostrada aqui. Nas posições D7, D11, D13, D14 e D15, temos que colocar 5 volts. Nas demais entradas, colocamos 0 volts. Quando as entradas A, B, C, D variarem, essa expressão booleana estará sendo implementada por esses dois multiplexadores. Em vez de utilizar dois multiplexadores, existe um método mais interessante de implementar a tabela verdade de 16 linhas usando-se um único multiplexador de 8 entradas. A técnica consiste em usar uma das colunas de entrada não como entrada de seleção, e sim como dados. É feita uma comparação entre a coluna D e a coluna Y, de tal forma que y vai ser expresso ou como 0, ou como 1, ou como D, ou como D barrado. Vejamos como isso se dá. Neste caso, quando D variou de 0 para 1, a saída y permaneceu 0, portanto, concluímos que y igual a 0. Aqui, mesma coisa, houve uma variação de D e Y permaneceu 0. Aqui, idem. Nesse caso, verificamos que há uma paridade. Quando D igual a 0, Y igual a 0. E quando D igual a 1, Y igual a 1. Portanto, y igual a d. Neste caso, d variou e y permaneceu sempre 0, portanto, y igual a 0. Novamente, constatamos nesse caso uma paridade. Quando d igual a 0, y igual a 0. Quando d vale 1, y vale 1, portanto, y é igual a d. Neste caso, mesma coisa, y igual a d. E no último caso, quando d variou de 0 para 1, y continuou valendo 1, portanto, y é igual a 1. Esses novos valores obtidos é que devem ser colocados nas entradas de dados. Por exemplo, na posição 3, 5 e 6, colocamos D. Então, posição 3, 5 e 6, colocamos D. Na posição 7, colocamos o valor lógico 1, ou seja, 5 volts. E nas demais posições, colocamos 0 volts. Conseguimos implementar uma tabela de 16 linhas com apenas um multiplexador de 8 entradas. Um demultiplexador pode ser usado para substituir as diversas combinações das variáveis de entrada de uma tabela, mas nessa implementação as saídas devem ser implementadas com portas lógicas adicionais. Essa aplicação é útil no caso de o circuito ter várias saídas. Esse é o diagrama esquemático do DeMUX 74138. Esse DeMUX possui 3 entradas de seleção denominadas ABC e 8 saídas de dados, além de 3 formas
distintas de enable. Vamos ver como podemos aplicar esse demux. Suponha essa tabela com 3 entradas e 4 saídas. As entradas são os sensores N, T95 e T97. As saídas seriam V, A, L e B. As saídas, nesse caso, precisam ser implementadas com portas lógicas adicionais. Vamos ver alguns dos casos. A saída L, por exemplo, ela só vai ser ativada nessa situação em que as entradas forem 1, 1, 0, ou seja, essa saída não precisou de uma porta lógica adicional, porque temos aqui essa condição 1, 1, 0. Já a saída B, ela vai ser ativada em duas situações, 0, 0, 1 e 1, 0, 1. Portanto, precisamos de uma porta OR para fazer a soma booleana dessas duas situações. A saída A, igualmente, tem duas situações em que deve assumir o valor 1. Detectamos quais são essas condições e ligamos a uma porta OR. E a saída V possui 3 situações em que ela assume o valor 1. Portanto, ligamos esses 3 casos. Como dito anteriormente, um demux é útil para circuitos com várias saídas, mas as saídas devem ser implementadas com portas lógicas adicionais.